Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, primeiro fim de semana de férias. Estamos no mês de julho e a gente fica muito feliz que você tem as férias acompanhando a gente no programa Globalizando. Temas sempre importantes aqui na nossa programação. Nós somos um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente quer que você fique por dentro daquilo que acontece no mundo e também como é que isso reverbera aqui na nossa região amazônica. Sou o professor Mário Tito Almeida, não estou sozinho fazendo o programa. Comigo está o acadêmico do 6º semestre, José Cherny. Bom dia, Cherny. Bom dia, professor. Bom dia, convidada. Bom dia, você ouvinte. Eu queria mandar um abraço mais do que especial para o nosso seguidor do Threads, Caio Mesquita. Legal, Cherny. Olha, quem também tá com a gente é o acadêmico do 4º semestre de Relações Internacionais, Krigor Lutemeyer. Bom dia, Krigor. Bom dia, professor. Bom dia, professora Thaís. Eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o Fagner Souza. Muito legal. E quem compõe a equipe de locutores do programa de hoje é o internacionalista Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando em clima de férias, mas menos férias aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. Quero logo mandar um abraço para Danleri Pacheco, do nosso Instagram, @pglobalizando. Legal, está composta a nossa equipe de locutores do programa de hoje e eu quero dizer que a nossa abordagem hoje, ela é necessária. Ficamos falando nos últimos tempos na guerra do Irã com Israel, de Israel sobre o Hamas, agora com o Líbano, Israel atacando o Líbano, falamos de Rússia e Ucrânia. Vivemos em períodos, infelizmente, de guerra. E o nosso programa não vai falar exatamente de guerra, nós vamos falar sobre o direito internacional. Ou seja, o que o direito internacional tem com relação à guerra? Será que ela está em crise? Tem espaço para o direito internacional nesse período de tanta violência? Sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a professora Thaís Leal. A professora Thaís Leal é mestre em Direitos Fundamentais aqui pela UNAMA, é especialista em Direito Internacional pela UniBF, é internacionalista formada aqui pela UNAMA e também é advogada formada pela UNAMA e atualmente é docente do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Professora Thaís, que bom que você aceitou nosso convite. Obrigada, professor Mário Tito. Um prazer estar com todos vocês do Globalizando. E sempre um tema importante falar das possibilidades do direito internacional nesse período de guerra, né? Sim, professor. Esse tema é muito atual, muito necessário e o internacionalista precisa estar pronto para ele. Olha, então, isso que nós vamos falar no programa de hoje vai ser sensacional. E você sabe, né? Nessa conversa de qualidade, a gente tem também uma viagem musical. Cherny, eu quero saber para onde nossa playlist vai passar. Bom, hoje, nesse sábado, nós temos uma playlist especial do programa que conta com música dos países de origem dos juízes que compõem a Corte Internacional de Justiça. E na primeira música, vamos para o Japão, que desempenha um papel crucial na Corte Internacional de Justiça, participando ativamente de disputas internacionais que moldam o direito global e alinhando seus interesses nacionais com a promoção de um sistema jurídico internacional estável. Para representar o Japão, ouviremos Coda com Fire and Gold. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos para o Japão, o país da Erika Mayumi aqui do Globalizando. É isso mesmo, né, Cherny? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Coda com Fire and Gold. E o país também contribui por meio da nomeação de juristas de renome, como Yuji Iwasawa, cuja expertise em direitos humanos e tratados internacionais reforça a influência japonesa na corte. Globalizando. Fique por dentro. O princípio Pacta Sunt Servanda estabelece que os acordos firmados devem ser cumpridos, garantindo que as normas aceitas sejam respeitadas pelos países signatários. Por exemplo, uma vez que o Brasil assuma um acordo internacional, espera-se que o mesmo siga o regulamento que foi estabelecido. Dessa forma, os tratados internacionais desempenham um papel importante na governança global, fortalecendo os compromissos assumidos entre países e outros agentes. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos hoje com a professora Thaís Leal, neste sábado maravilhoso de julho, para falar um pouco dessa importância do direito internacional. Professora Thaís, o Lucas Nascimento no Instagram, obrigado, Lucas, pergunta o seguinte: como é que as guerras contemporâneas colocam em xeque os princípios fundamentais do direito internacional? Bom dia, Lucas, obrigada pela sua pergunta. Professor, mais uma vez, obrigada pelo convite. Professor, uma das primeiras dúvidas que surgem junto com as
guerras é sobre a validade do caráter vinculativo do direito internacional. Certo. Então, é preciso compreender que a existência da guerra, ela não anula as fontes do direito. Perfeito. Pelo contrário, nós temos normas que observam princípios como proibição do uso da força, da não intervenção à soberania, a proteção de civis na guerra e que, portanto, é necessário observar as normas do direito internacional antes, durante e após a guerra. Agora, é interessante que a gente não questiona o direito em si, mas as instituições que deveriam garantir a execução dessa normativa, né? Exatamente. As instituições são responsáveis pela regulação desta força, pela regulação da guerra, porém, o fato do conflito existir, da guerra existir, não necessariamente você coloca em crise o direito internacional. Pelo contrário, você tem a ação do Estado sendo fortalecida por esse superego, né? Que regula a questão da soberania, outras questões que vão fortalecer essa atuação do Estado em razão da organização. O Crígolo também falou agora há pouco a respeito do Pacta Sunt Servanda, ou seja, se você assinou um pacto, você tem que observar. E isso, na verdade, coloca a soberania do país dentro daquele determinado ordenamento, né? Principalmente sobre tratados que tratam sobre direitos humanos, professor. Nós temos cláusulas que não permitem que os Estados saiam desses tratados internacionais em caso de violação de direitos. Ele precisa ser responsabilizado perante o direito internacional. Então, temos essa observação de cláusulas pelos Estados. E olha só essa participação da professora Thaís Leal, muito legal, falando dessa questão do direito internacional, inclusive o direito humanitário, importantíssimo para você que nos acompanha aqui no programa Globalizando de hoje. Segunda etapa da viagem musical agora. Vamos, Eduardo Oliveira, já passamos pelo Japão. Vamos para onde agora? Professor Mário Tito, e você que está nos acompanhando, agora a gente vai direto para Uganda. E lá tem uma presença notável na Corte Internacional de Justiça por meio da juíza Julia Sebutindi, a primeira mulher africana a integrar a corte. E eu queria destacar que o papel ugandense no direito internacional, isso a gente vai discutir depois, e a representatividade africana em decisões globais de justiça. E para representar Uganda, ouviremos agora Lídia Jasmine com Nikubanja. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou agora pela Uganda, Eduardo. Exatamente, professor, acabamos de escutar Lídia Jasmine com a música Nikubanja. E a Uganda atua na Corte Internacional de Justiça em disputas territoriais, como no caso lá de 1999, contra a República Democrática do Congo, que foi condenada por violações, contribuindo para a resolução diplomática. Globalizando Entrevista. O programa de hoje está falando sobre direito internacional em tempos de guerra com a professora mestre Thaís Leal, que é a professora de direito internacional aqui do curso de RI da UNAMA. Nós falamos agora há pouco sobre essa questão do direito, professora, e a gente lembra que, por exemplo, quando Israel atacou o Irã de cara, estava se prevenindo dos ataques possíveis do Irã. E a Mariana Lopes pergunta uma coisa interessante no Facebook. Obrigado, viu, Mariana? Quais conflitos atuais ilustram a crise do direito internacional diante da incapacidade de prevenir ou punir violações? Obrigada, Mariana, pela sua pergunta. Professor, de acordo com o relatório de 2024, publicado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, existem 120 conflitos armados em curso no mundo. Destes, 60 membros da Assembleia Geral da ONU estão incluídos nesses conflitos. Porém, midiaticamente, nós temos conflitos como Israel-Palestina, a Ucrânia e a Rússia. Ou seja, a gente discute mais alguns conflitos em detrimento de outros. Certo. Dito isso, professor, a gente não tem uma crise nesses conflitos do direito internacional. O que nós temos é a perpetuação de conflitos que poderiam já ter sido resolvidos, né? Que duram anos, que duram décadas e que violam diversos direitos humanitários, porém não são ditos pela mídia. Né? Então, a gente pode elencar diversos conflitos acontecendo, mapear no mundo diversos conflitos, porém, temos aqui Rússia, Ucrânia, Israel e Palestina. Está mais na mídia. Em mídia. Agora, professora, nesse sentido, a gente, quando estuda direito internacional, estuda as possibilidades de mediação de conflito também, né? Exatamente, professor. E em relações internacionais, nós fazemos essa discussão, seja pelo viés de mediação, de conciliação, de arbitragem. Existem muitas
muitos mecanismos dentro do direito internacional capazes de mediar a paz no mundo. Muito bem, professora Thaís Leal conosco no programa Globalizando de hoje. Nossa viagem musical está sensacional. Vamos para a terceira etapa, José Cherny. Bom, e agora a gente vai para a França, onde um dos princípios fundamentais da política externa é a defesa de que nenhum Estado está acima do direito, evidenciando seu compromisso com o direito internacional humanitário e o respeito às normas internacionais. E para representar a França, ouviremos Bad Buzz, do cantor Lenny Kim. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem agora foi para a França depois de ter passado pelo Japão e pelo Uganda, não é isso, Cherny? Exatamente, acabamos de ouvir Bad Buzz do cantor Lenny Kim. E a França também é conhecida por promover iniciativas diplomáticas voltadas à resolução de conflitos, principalmente negociações de paz por meio da ONU e da União Europeia. Globalizando Entrevista. Nossa conversa de qualidade hoje é com a professora Thaís Leal. Ela é professora de Direito Internacional aqui na Universidade da Amazônia. Inclusive, nós falávamos, professora, sobre essa questão da possível crise do direito internacional diante do período de guerras. E a Aline Freitas faz uma questão muito legal, obrigado, ela faz pelo Twitter. Ela pergunta o seguinte: em que medida a omissão ou até a parcialidade de organismos internacionais vem contribuindo para a fragilidade do direito internacional durante as guerras? Obrigada pela pergunta, Aline. Professor, os organismos internacionais, sejam eles regionais, como por exemplo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Sistema Europeu, o Sistema Africano, ou seja ele o Sistema Global, que é a ONU, eles não são omissos durante a guerra. Pelo contrário, professor, temos um ativismo desses organismos internacionais, o tempo todo criticando, o tempo todo condenando, seja publicamente ou internamente dentro do seu sistema. O que nós temos no cenário geral é aquilo que a gente falava anteriormente sobre o superego dos estados em relação à soberania que possuem. Sim. E que esta soberania é fruto daquele Tratado de Paz de Westfália, que nós estudamos muito em relações internacionais, né? E sabemos que existe essa dotação dos estados em relação a esses organismos. Então, nós precisamos de fato discutir dentro desse direito internacional esse conflito entre soberania e a obrigação deles perante os organismos. Agora, é bem interessante pensar também que no caso, por exemplo, da ONU, ela fica paralisada, exatamente, o Conselho de Segurança fica paralisado pelo poder de veto, então a ONU pode agir, mas se tiver o veto de algum dos membros do Conselho de Segurança, aí paralisa também, né? Exato, professor, a gente tem aí um grande conflito de interesses no Conselho de Segurança da ONU, exato, em razão da Assembleia Geral também, né, professor? Então, é uma das grandes discussões que a gente precisa fazer sobre a reforma do Conselho de Segurança. Muito bem, esse é um dos temas que a gente discute no curso de Relações Internacionais aqui da Universidade da Amazônia, e nós estamos conversando com a professora Thaís Leal no programa especial de hoje. Globalizando nas ruas. O programa Globalizando não fica só nos estúdios, ele vai também para as ruas da grande cidade, também para os espaços abertos, para falar um pouco dessas temáticas de relações internacionais. Quero chamar agora o nosso produtor, Felipe Ranieri, que está trazendo informações para os nossos ouvintes. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, pessoal do estúdio, bom dia você que nos ouve. Eu falo diretamente da UNAMA Alcindo Cacela para falar do CODES, o Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade. E para tratar desse tema, está aqui comigo o professor do programa de mestrado e doutorado em administração, o professor Laurimar Farias, que está na coordenação do CODES e vai nos explicar um pouco acerca desse projeto, de sua importância para a sociedade. Bom dia, professor, um prazer falar com o senhor. Bom dia a todos, cumprimentar quem nos ouve. E é uma oportunidade muito especial para nós estar divulgando aqui o nosso CODES, que é um colóquio que trata sobre sustentabilidade, trata de organizações públicas e trata também de todos os debates e temas que são inerentes à nossa Amazônia. Perfeito, professor. Seguinte, o CODES trata de temas muito relevantes para a atualidade, principalmente para a região amazônica e para o contexto da COP, que será sediada em Belém. O senhor já explicou um pouquinho o que é o CODES, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse, sobre o que é o colóquio e a importância dele nos debates que regem a sociedade atualmente. Perfeito. Então o CODES ele é um evento que o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade da Amazônia, UNAMA, realiza já há 16 anos.
Esse é o 16º evento, ele vai estar acontecendo aqui em Belém no período de 26 a 28 de agosto e traz como tema, como você falou em COP, ele fala de estratégia para a sustentabilidade em tempo de transformações globais. Nós temos uma série de atividades que vão ser importantes para uma discussão, não apenas uma discussão acadêmica, que o evento ele tem esse cunho acadêmico, mas nós abrimos para a participação de toda a comunidade, seja ela graduação, pós-graduação, estrito lato sensu, aqueles que fazem parte do terceiro setor, das empresas, do serviço público. Então é um momento especial de nós divulgarmos as pesquisas, os trabalhos que nós desenvolvemos e ao mesmo tempo permitir que a gente discuta essa Amazônia, essa sustentabilidade a partir do chão da nossa Amazônia brasileira. Perfeito, professor. Os ouvintes acabaram de entender o que é o CODES. Então, professor, para o pessoal de casa que com certeza se interessou pelo evento, quais são as datas que eles precisam lembrar? Pois bem, nós já estamos com as inscrições abertas, ainda é possível fazer as inscrições. Para quem vai fazer submissão de trabalho, o prazo é 16 de julho, ou seja, nós já temos um tempinho aí. E quem não for submeter trabalho e quiser participar do evento, inclusive no próprio dia 26, que é a abertura do evento, pode fazer seu credenciamento diretamente aqui conosco, serão bem-vindos. É uma oportunidade para nós da universidade recebê-los e dialogarmos com temas tão relevantes para esta sociedade, a sociedade paraense. Ótimo, professor. É muito importante que a universidade esteja promovendo eventos que alcancem todos os públicos e democratizem o conhecimento, certo? Para você que está ligado no programa Globalizando, esse foi mais um momento das externas, direto da UNAMA Alcindo Cassela, com o professor Laurimar Farias, tratando do colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade, evento que ocorre nos dias 26 a 28 de agosto e que é aberto ao público e que você que nos ouve não pode ficar de fora, não é isso, professor? Isso, todos convidados, a UNAMA está de braços abertos para receber a todos quantos quiserem participar conosco. Perfeito, mais uma vez obrigado, professor. Aos ouvintes, obrigado pela atenção. E ao estúdio, é com você, professor Mário Tito. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação no programa Globalizando de hoje. E é hora de voltar para nossa viagem musical. Krieger Lutemeyer, com você. Agora, nossa viagem musical vai para a Alemanha, que é um país defensor ativo do direito internacional humanitário. Ele se destaca na importância de proteger voluntários e ativistas, além de garantir que leis nacionais não entrem em conflito com as normas internacionais. E para representar a Alemanha, ouviremos a música Wildberry Lilith, da cantora Nina Chuba. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical passou pela belíssima Alemanha, não é isso, Krieger? Exatamente, professor. Acabamos de passar pela Alemanha com a música Wildberry Lilith, da cantora Nina Chuba. E a Alemanha é um dos poucos países em que se aplica o princípio da jurisdição universal. Dessa forma, julga crimes internacionais graves, mesmo que não tenham ocorrido no país ou envolvam cidadãos alemães. Olha só, o programa tá maravilhoso, estamos terminando o primeiro bloco. Queria saber do Eduardo Oliveira como é que vai ser a nossa playlist no próximo bloco. E para você que está nos acompanhando no programa de hoje, fique ligado que no próximo bloco a playlist de hoje ainda vai passar por Somália, Índia, China e, é claro, o Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Este é um programa que é um projeto do curso de Relações Internacionais. A gente está quase 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA, levando para você o que acontece no mundo e aquilo que reverbera na nossa região amazônica. Mandar um abraço pra galera que tá curtindo o veraneio. É isso mesmo, a galera que tá dos igarapés de Santa Isabel do Pará, que tá nas praias de Colares, galera que tá lá em Maracanã, tá em São Caetano de Odivelas e, por que não, em
em Vigia de Nazaré, a grande cidade. E por isso, mando um abraço para você que nos acompanha. No programa de hoje estamos falando sobre direito internacional em tempos de guerra. Como convidada, a professora Thaís Leal. Ela é mestre em Direitos Fundamentais pela UNAMA, especialista em Direito Internacional pela UniBF, é internacionalista formada pela UNAMA, assim como também advogada formada pela UNAMA, atualmente é docente de Relações Internacionais aqui da nossa universidade. Antes de continuar conversando com a professora Thaís, nós vamos voltar para a nossa viagem musical, Cherny. E para você que não acompanhou a gente no primeiro bloco, a nossa playlist especial de hoje conta com as músicas dos países de origem dos juízes que compõem a Corte Internacional de Justiça. E agora vamos para a Somália, que tem uma relação marcante e cada vez mais ativa com a Corte Internacional de Justiça, sendo um dos países africanos que mais confiaram no sistema jurídico internacional para resolver conflitos territoriais. Para representar a Somália, ouviremos Wakeri de Liu Baliu. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, a gente foi para a África de novo, não é isso, Cherny? Exatamente, acabamos de ir para a Somália, onde ouvimos Wakeri de Liu Baliu. O juiz Abdulkadir Ahmed Yusuf é um renomado jurista somali, membro da Corte Internacional de Justiça, desde fevereiro de 2019. E a sua atuação no caso de delimitação marítima entre Somália e Quênia foi muito celebrada. Globalizando. Fique por dentro. As organizações internacionais desempenham um papel central na promoção da cooperação entre os estados e na construção de variados arranjos de governança em escala global. Essas entidades contribuem para a elaboração de normas, a coordenação de políticas e o fortalecimento das relações multilaterais, sendo essenciais para a consolidação de um sistema internacional mais colaborativo e eficiente. Globalizando Entrevista. O programa de hoje está falando sobre direito internacional e tempos de guerra, e nós estamos conversando com a professora Thaís Leal, que é professora do curso de Relações Internacionais e em especial da disciplina Direito Internacional. O Gabriel Henrique, professor, ele faz uma pergunta bem legal, porque diz assim: como é que a invasão da Ucrânia pela Rússia desafia os limites do direito internacional público? Ótima pergunta, Gabriel. A invasão da Rússia à Ucrânia aconteceu em 2022, violando o artigo 2º da Carta da ONU, que proíbe o uso da força. Então, o uso da força no direito internacional, ele é admitido apenas em caso de legítima defesa ou grave violação dos direitos humanos. No caso da Rússia e da Ucrânia, a gente tem aqui 3 anos de conflito, 3 anos de invasão, sem que não houvesse nenhuma aplicação de norma efetiva em relação à Rússia, que, veja, invadiu pelo seu próprio interesse, não tinha nenhuma não existia nenhuma razão plausível para essa invasão. O limite é exatamente este, a razão que a Rússia tem para invadir e que não se fez nada de efetivo. Não é que não se fez nada, mas efetivamente não deu resultado. E professora Thaís, inclusive, ainda tem o princípio da proporcionalidade, né? Então, se eu te ataco com um míssil tático, por exemplo, não posso te revidar com uma bomba atômica. E é um dos princípios que tem sido os mais violados dentro desses conflitos atuais, né? Sim, Eduardo. Também podemos dizer que, além da proporcionalidade do uso da força, existem outros direitos, outras normas de guerra que estão sendo violadas nesses conflitos. Ataques a civis, ataques a hospitais, ataques a lugares que são protegidos e que estes países não estão observando, né, o direito na guerra. Agora, professora, a mesma crítica que se faz a não ter feito nada contra a Rússia que atacou a Ucrânia, se deveria fazer a Israel que atacou o Irã, com a ideia de que estava se prevenindo também. Nesse momento parece que alguém impede que aconteça a execução das normas, né? Exato, professor, mas não apenas isso. Eu acho que não é a ausência da norma, certo, mas sim a efetividade dessa norma em relação a esses estados. Ou seja, a gente tem embargos à Rússia, a gente tem diversas aplicações de norma, mas que não fazem efeito em relação a eles, exatamente pela força que possuem nesse cenário internacional, professor. Muito bem, lembrando sempre que a gente fala em relações internacionais, que o cenário internacional, o sistema é anárquico e dá
exatamente essa situação que nós estamos conversando aqui com a professora Thaís no nosso programa sobre direito internacional em tempos de guerra. A gente está viajando pelo mundo da música no programa Globalizando e já chegamos à 6ª etapa da viagem musical. Nós vamos agora para a Índia, né, Kirigor? É isso mesmo, professor. E agora na Índia, Dalver Chandari é um renomado jurista, membro da Corte Internacional de Justiça, na qual foi eleito em 2012 e reeleito em 2017, marcando assim um feito histórico da diplomacia indiana nas Nações Unidas. E para representar a Índia, ouviremos o cantor Sukhwinder com a música Biri. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha, sensacional essa música, Caminho das Índias total, né, seu Krigor? Exatamente, uma música que vem direto da grande novela brasileira. Acabamos de escutar Biri, de Sukhwinder. É a Índia que tem uma participação relevante na Corte Internacional de Justiça, sendo um dos países que mais defendem o uso do direito internacional para a resolução pacífica de conflitos. Globalizando Entrevista. A conversa de hoje é com a professora Thaís Leal. Ela é mestre em Direitos Fundamentais, também é professora do curso de Relações Internacionais. Ela é internacionalista formada pela UNAMA. Temos participação dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Opa, tudo bem? Tô achando que o programa eu tenho uma pergunta. Como o conhecimento do direito internacional ajuda o internacionalista a ajudar conflitos armados de forma mais crítica e estratégica? Valeu, obrigado. Me chamo Gabriel. Gabriel, obrigada pela sua pergunta. O direito internacional, ele nos dá, como internacionalistas, ferramentas jurídicas para compreender o mundo por um outro viés. Importante dizer que as teorias de relações internacionais, elas estudam o direito desde os nossos filósofos, como, por exemplo, o Kant e Grotius, passando pelas teorias positivistas, quando estudamos guerra e paz, e até as pós-positivistas. Em especial, lembro aqui da escola inglesa, como o Adam Watson. Então, o direito internacional, ele engrandece a perspectiva internacionalista dos estudos das relações internacionais, especificamente na relação que trata dos Estados e dos organismos internacionais. Fiz uma pergunta mais de cunho pessoal, Thaís. E você foi aluna de Relações Internacionais, teve aula de Direito Internacional, depois foi aluna de Direito também. Qual é a origem do seu interesse por essa área? Professor, o direito nasceu para mim a partir de relações internacionais. Certo. Então, durante as aulas de Direito Internacional, no 5º, 6º semestre, compreender essa questão mais positivista, essa questão mais material das relações internacionais, mais prática, me acendeu uma luz de que eu precisava me aprofundar nesses estudos. É interessante que me parece que no teu matriz curricular tinha Direito Internacional Privado e Direito Internacional Público, que são dois tipos de direito importantíssimos, né? Exatamente, professor. E, porém, em relações internacionais, é mais comum a gente estudar o direito internacional público, né, professor? Exato. Muito bem, professora Thaís Leal conosco no programa Globalizando de hoje. José Cherny, vamos para a China, Cherny. Exatamente, vamos para a China, o país da juíza Chui Hanqing, que atuou como membro da Corte Internacional de Justiça por mais de uma década, representando o sistema jurídico chinês e a tradição jurídica asiática na esfera do direito internacional público. E para representar a China, ouviremos Mojito, do cantor Jay Chou. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical, fomos pra China, não é isso, Cherny? Exatamente. Acabamos de ouvir Mojito, do cantor Jay Chou. E a presença na corte não refletiu apenas a influência crescente da China no cenário global, mas também na capacidade de desenvolver marcos jurídicos alinhados ao ordenamento internacional. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Olha só, o programa Globalizando é um projeto de extensão de RI, assim como também o Site Internacional da Amazônia. Eu quero aproveitar a presença da professora Thaís aqui para a gente falar da importância do Site Internacional da Amazônia, já que você faz parte lá das origens também do site. O site presta um relevante serviço para a produção de conteúdo internacional, não é isso, Thaís? É isso mesmo, professor. E eu quero aproveitar para ressaltar que quando eu comecei no internacional, ele me desenvolveu uma técnica de escrita que me ajudou muito na área jurídica. Então, hoje
hoje a minha escrita jurídica, ela é boa como é por causa do Internacional da Amazônia, professor. Você sabe que essa questão de treinar o aluno, a ideia de você pensar e preparar, gera também a possibilidade de você começar a pensar em temas de TCC e entender o que o mundo tá fazendo, não é isso? Exatamente, professor. O Internacional discute os principais assuntos, os principais temas do mundo no dia a dia. E você, então, se você quiser fazer parte ou conhecer a produção, vai lá no nosso Instagram, Inter da Amazônia, e você vai conseguir entender muito da produção que nós fazemos. Então, eu convido você, Inter da Amazônia, o site internacional da Amazônia. Globalizando Entrevista. Olha só, nós temos muita participação dos nossos ouvintes hoje. Nós estamos com a professora Thaís Leal, estamos conversando sobre a questão do direito internacional em tempos de guerra, uma questão muito séria, já que nós vivemos envolvidos, infelizmente, em grandes conflitos internacionais que mexem com o sistema internacional. A Isabelle Costa lhe pergunta o seguinte: como é que os princípios de soberania e de não intervenção são desafiados quando o Estado viola tratados internacionais durante o conflito? Isabelle, excelente sua pergunta. Professor, a gente vai precisar lembrar, antes de falar desses princípios, sobre o Tratado de Westfália. Sim. Porque esse tratado, ele inaugura um novo período para os estados. A gente tem a formação dos estados com reconhecimento de fronteiras, questão de exército, separação entre Estado e religião, e principalmente a soberania dos estados nasce a partir deste tratado. Ou seja, os estados se comprometem a não invadir um ao outro em razão dos seus interesses ou qualquer outra questão. Dito isso, professor, a criação da ONU em 1945, ela também reconhece essa soberania dos estados e ela vai estabelecer lá na Carta da ONU de que não é possível que esses estados sejam invadidos, sejam violados dentro dessa questão territorial. Então, os tratados internacionais, eles dependem da manifestação da vontade dos estados, porém, quando esses estados violam matéria de direitos humanos, será estabelecido que esses estados poderão sim sofrer a constrição do uso da força. Muito interessante. Estamos quase para terminar o programa falando sobre guerra, direito. Professora, a gente vive pensando nisso, né? O direito, ele também interpreta-se através das vontades, nesse caso, dos estados. Como é que fica a sociedade civil? Ela pode também ir atrás desses direitos? Pode, professor. Os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, eles têm funcionamentos distintos, mas alguns admitem que próprios indivíduos possam peticionar nesses órgãos, como, por exemplo, o sistema europeu. Perfeito. Professora Thaís, só para terminar a nossa conversa, como é que você se sente de aluna de Relações Internacionais, agora como professora do curso? Professor, é uma honra estar de volta, principalmente em dividir essa responsabilidade com professores como o senhor, né, que tem toda uma carreira profissional de excelência, de ética, de responsabilidade com o curso. Então, para mim é uma honra, professor, ser parte desse curso. Muito obrigado, quase que eu choro. Muito obrigado pelas suas palavras. E a gente chegou à oitava etapa da viagem musical. Eduardo Oliveira, voltamos para casa. É isso mesmo, professor. A gente sempre faz uma viagem no mundo todo, pelo mundo da música, mas a gente sempre retorna para o nosso país. E olha, o jurista Antônio Augusto Trindade ocupou o cargo de juiz na Corte Internacional de Justiça entre 2009 e 2022 e foi reconhecido mundialmente pela sua atuação em defesa dos direitos humanos no âmbito do direito internacional. E para representar o nosso país, ouviremos agora Palavras no Corpo, de Gal Costa. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Voltamos para casa com a nossa viagem musical. Que música maravilhosa, Eduardo! Exatamente, professor. Acabamos de escutar para representar o nosso país Palavras no Corpo, de Gal Costa. E olha, complementando aquilo que eu disse antes da gente soltar a música, já em 2022, o brasileiro Leonardo Brandt foi eleito como jurista na corte, influenciando no direito internacional e reforçando a diplomacia brasileira no cenário global. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o Globalizando, foi muito rápido, passou rápido, porque o tema foi sensacional. Quero
agradecer a você que participa com a gente do nosso programa, você que curte a nossa produção, muito obrigado. Queria mandar um abraço para a professora Damásia, lá da UEPA, que disse que é ouvinte nossa, todo sábado tá nos acompanhando. Obrigado, professora Damásia. Sou o professor Mário Tito Almeida e você pode também mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Quero agradecer muitíssimo a professora Thaís Leal, que deu um show hoje nas nossas discussões. Professora, muito obrigado e sucesso no seu trabalho na UNAMA. Obrigada, professor. Obrigada a todos os participantes e integrantes do Globalizando. Olha, eu quero agradecer quem fez perguntas: Lucas Nascimento, Mariana Lopes, Aline Freitas, Gabriel Henrique, Gabriel Galdino e Isabelle Costa. Quero agradecer quem esteve na locução, ele que é membro da equipe do Globalizando News, José Cherny, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, também agradeço a nossa convidada e todo mundo que ouviu no programa de hoje. Também queria dizer a você, ouvinte, que o próximo tema da rádio no próximo dia 12 será Impactos Ambientais no Uso de Armas. Fique ligado. Imperdível, o professor João Calbi da Universidade Federal do Pará estará com a gente aqui. Deixa eu agradecer ao membro da equipe da playlist, Krigor Lutemeyer, muito obrigado. Muito obrigado, professor, e eu também gostaria de dizer que você, ouvinte, pode nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Threads, todos @pglobalizando. E quero agradecer também a quem completou a equipe de locução do programa de hoje, o internacionalista, coordenador executivo do programa, Eduardo Oliveira. Obrigado, Edu. Professor Mário Tito, muito obrigado. Queria reforçar as palavras da Thaís aqui, é sempre uma honra estar aqui com o senhor nesse programa que é tão importante e que eu tenho certeza que a Universidade da Amazônia ganha muito com tudo que o Globalizando produz. Então, muito obrigado também. Agradecer a todo mundo que está aqui na mesa no estúdio de hoje, agradecer a você que está nos acompanhando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, e o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos programa Globalizando. A direção do estúdio do programa de hoje foi do quase internacionalista, parabéns porque ele teve o seu TCC aprovado, João Caio Cunha. Obrigado, João Caio. No cronômetro, estreando hoje, esteve Isabela Soares. Na transmissão da live, Érica Mayumi. Obrigado, Érica. Este programa também foi produzido por Juliane Vidal e Vitória Magno nas orientações, Beatriz Oliveira, Vitória Santos, Maria Clara Barata, Soraya Pinheiro e Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, Luísa Costa e Yasmin Cavalcante no Globalizando News, Carol Matsura, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Laura Coelho, Rita Polaro, Eduarda Miranda, Ana Beatriz Pinheiro, Camila Barreto, Fernanda Nunes, Érica Mayumi nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Victória Vidal, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta e Gabriel Reis nas externas, Sérgio Salles nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra no conteúdo, Yane de Paula, Joelma Costa, Sátia Lobato no roteiro, Camila Neres, Ana Clara Nunes, Letícia Costa na revisão, Maiara Batalha, Marcelo Freitas, Felipe Leão, Luciano Trindade no Globalizando Live, Larissa Schoenberg, Helena Ribeiro, Suane Rocha e Rose Ribeiro no arquivo e documentação, além de Daiane Almeida nos relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação e edição de áudio de hoje foi de Heraldo Cruz. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.